Fala galera, beleza? Eu sou o Eric e você está no podcast com o Eric Ferraz. Gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, uma convidada muito especial. Ela é professora de yoga, ela é reikiana e veio contar a sua história de vida e a sua jornada espiritual. Silene Valdez, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite e agradecendo já diretamente para minha amiga Gladys. Um beijo bem grande para você, Gladys. Muito obrigada. Perfeitamente, muito bem lembrado. É a Gladys que indicou, né, a Silene para estar aqui, para estar contando a sua jornada espiritual. E a Gladys além dela ser recorrente aqui no canal, Silene, já tem 2 episódios aqui, ela tem algumas indicações também e tem contribuído bastante aqui com o canal. Exatamente. É. Só agradecimento mesmo. Isso aí, gratidão. Gratidão. Bom, Silene, vamos lá. Vamos falar sobre você agora. Eu quero conhecer essa sua jornada espiritual, essa sua história de vida. Vamos começar quando você era criança ainda. Lá naquela época, a espiritualidade já se mostrava para você? Você já via algo diferente? Você sentia? Como é que era? Então, desde pequena, Érica, eu sempre me senti uma pessoa abençoada, uma pessoa que estava sendo observada de alguma forma. Quando criança, eu me sentia como se alguém estivesse me olhando de algum lugar. Uhum. E foi um momento assim, desde pequena isso acontecia comigo. Muito interessante. Você tinha sensações? Sensações de como se eu estivesse realmente sendo observada, sabe? E era uma situação bem agradável. Não tinha medo. E eu me lembro que ainda na minha casa a gente não tinha ainda a televisão. E eu me sentia como se estivesse sendo observada dentro de uma televisão. É interessante essa sensação. Olha só. Mas de ver, não? De ver coisas, não? Não, de ver coisas, não. É. Nesse caso, não. E nessa época, qual era a tradição religiosa da sua família? Então, eu sou de uma tradição católica, como família, mãe católica. E eu sou do Mato Grosso, Corumbá. E quando nós viemos para cá, que minha mãe também começou a atuar na igreja. Ela foi uma das que ajudou a construir a igreja do bairro dela. É mesmo? Isso, através de muita ajuda de familiares, de cestas básicas. Então, e ela trouxe muita a presença e a questão do catolicismo na nossa família, né? Você já foi devota de algum santo? Você lembra de alguma coisa assim? Eu sou devota de Nossa Senhora. É mesmo? Sim, sou devota de Nossa Senhora da Aparecida. É. Sim. E aí, como é que foi decorrendo essa sua história? Foi vindo infância, adolescência? Você foi se unindo a alguma religião? Você foi tendo experiências? Como que é? Então, uma das coisas assim que eu fui seguindo, a gente quando, no período da adolescência, naquela época, a gente tinha que procurar trabalhar, né? Então, a gente, infelizmente, não tinha tanto tempo. Mas essa sensação de sempre estar sendo observada, tendo a espiritualidade próxima, isso eu sempre senti. E depois dos meus 18 anos, que eu comecei a procurar um pouco da espiritualidade, saí um pouquinho do segmento da igreja católica, fui para o espiritismo, mas intensifiquei mais depois que eu me casei, que eu fui morar na França, fui embora para a França, fiquei 4 anos morando lá. Foi depois que eu voltei que fui fazer cursos com yoga. Antes de mais nada foi o espiritismo, depois o yoga e depois junto o reiki. Interessante. Como é que foi essa viagem para a França? Conta um pouquinho dessa experiência, assim. Foi... Para quem, né, muitas pessoas que estão nos assistindo nunca saiu fora do país, mas Sim. você foi para a França, Sim. terra de onde nasceu o espiritismo. Exatamente. Allan Kardec, né? Tanto é que o corpo dele está lá, né? Chegou a visitar? Não. Infelizmente não, porque Não? na França se fala muito pouco sobre o espiritismo. Não é igual no Brasil. Não é o berço da espiritualidade como o Brasil. Então a gente fala muito pouco. Então eu não fui visitar, não tive essa oportunidade. Mas a experiência da França foi algo assim, de uma certa forma, o que a gente entende como mundo. Porque quando você não sai do país, realmente você tem uma certa dificuldade. E eu tive a oportunidade também de viajar bastante, né? Até uma última viagem minha, eu estive em Berlim, fui visitar o Muro de Berlim. E tudo isso, com certeza, trouxe muito mais experiência na minha vida. Porque você vai podendo formar até a questão de opiniões. Não que você tenha que viajar, não é essa a questão, claro.
mas é uma oportunidade a mais. Experiência, né? São experiências, exatamente. E a França, para mim, foi assim, é um país bem diferente da forma que eles vivem, assim, na questão cultural. O meu esposo, ele é do norte da França, um país que se diz frio, mas quando você entra na família, você é extremamente muito bem recebido. É fantástico. Aprendeu a falar francês? O calor. Muito. Falo fluentemente francês. Sim. É mesmo? Oui. É? Je parle bien français. Ouais. Ó, muito bem, hein? Ouais. É. Oui, E 4 Berlim? anos. Berlim é um país extremamente frio. Alemanha, né? Alemanha. É um país, desculpa, uma cidade extremamente fria. Tanto é quando eu fui, pegamos ali abaixo de 15. Abaixo de 15 graus? Abaixo de 15 graus. Caramba, faço nem... Só posso imaginar o que é isso. Você imagina, né? O que seria isso, só imaginar. né, Eric? Até meu esposo foi obrigado a ter que pegar ter que buscar, comprar uma roupa mais quente, porque ele chegou a passar frio, sendo francês, imagina. Mas eu tive a oportunidade de visitar o Muro de Berlim e é impressionante. A energia de lá é impressionante. A diferença de um lado para a diferença do outro. Que é a Alemanha oriental e ocidental do passado, né? Exatamente. Uma era mais socialista, outra mais capitalista, mais né? capitalista. E assim, vamos falar então do espiritismo. Qual que é a importância do espiritismo na sua vida? O espiritismo, para mim, ele é um instrumento de autoconhecimento, né? Que te ajuda a se conectar com a espiritualidade, que traz você para sua... Se você pode trazer para a sua realidade hoje, vai te ajudando para que você possa entender o aqui e agora, o porquê você está aqui. E mesmo quando você vai fazer a sua passagem, é muito mais compreensivo. É uma mãe o espiritismo, né? É uma mãe para cada um de nós. E eu vejo o espiritismo, para mim, a primeira pessoa que se apresenta é o nosso querido Chico. Dá licença, Chico, de chamar Chico assim. Xavier? Chico Xavier. Na intimidade? Na intimidade. Na intimidade. Imagina, é uma pessoa que escreveu 450 obras, livros. E há quem diga que parece que depois da morte dele tem livros que estavam engavetados. Que Você imagina? Há quem diga que passou de 500 já. Passou de meu acho Deus, que 450 enquanto ele estava vivo. Imagine. E depois da morte vários outros ali. Imagine isso. A gente... Selene, a gente vai precisar de algumas reencarnações para ler tudo isso que o Chico escreveu. Exatamente. Você imagina? O Chico Xavier, quando eu comecei a ter acesso a tudo isso que ele poderia trazer para a gente, né, um pouco do aprendizado, um pouquinho só, o que mais me impressionou foi em pensar que ele escreveu livros assim em meses, em outras línguas. Isso daí foi assim impactante na minha vida. E imagine uma pessoa que recebia, e o mais importante, assim, o mais incrível, que ele não se colocava como o primeiro nome, e sempre colocou os mentores dele como a principal fonte de informação que ele tinha. É impressionante. Sabe que tem uma história que, às vezes, as pessoas falavam, mas Chico, você é uma pessoa tão importante, você recebe pessoas de outros países aqui. Falou, olha, eu não sou nada. O meu nome é Francisco. Tira o Fran, fica só o Cisco. Eu sou um Cisco. Ele falava isso, Eu né? sou um Cisco. Sabe que eu tive, assim, principalmente fazendo aqui o podcast, né, estudar um pouco mais para entender sobre o Chico Xavier. Foi, acho que de uns 2 anos para cá. Sim. Porque na minha infância, o Chico morreu em 2002, né? Lá nos anos 70, ele dizia assim que ele iria morrer num dia que o Brasil estivesse muito feliz. Isso ele falava nos anos 70. Você imagina? Você imagina? imagina. E aí chegou 2002, ele morreu no dia que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 2022. Tanto que eu lembro desse detalhe, Selene. O Fantástico, dando uma pequena nota dizendo, inclusive, faleceu Chico Xavier na data do dia de hoje. Mas era só sobre o Brasil campeão. Sabe? Deu uma notinha lá. Impressionante. E ele tinha dito isso, né? Então, assim, você está falando do Chico. Eu vinha conhecer o Chico muito recentemente. Porque na época que ele faleceu, por exemplo, eu tinha 20 anos, mas minha cabeça estava em outra coisa, sabe? Exatamente, Érica. Isso aconteceu muito, né, para nós. Para muitos de nós, na nossa época, aconteceu isso. O Chico começou a se aparecer, como você diz, uns 10, 15 anos atrás. Para nós. Mas ele já estava, né? Ele já vinha trazendo a sua espiritualidade, iluminando esse país, né? E o mundo. E as cartas psicografadas dele, né? As mães cartas, que ele ajudou, mães que tinham filhos desaparecidos, né?
As Mães, exatamente. Acho que tem um filme que chama As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. Eu não assisti, você já assistiu? Não, esse filme eu não assisti. Não? Assisti o Nosso Lar, né? Nosso Lar. Que fala um pouquinho mais também. Assistiu os dois? O 1 e o 2 ou só um? Assisti o 1. O 2 eu não tive a oportunidade. Eu assisti o 2, achei bem interessante. É uma história muito diferente do primeiro. Exatamente. É uma história que foca mais numa família ali e tal, mas tem a sua importância dentro Não, daquele aliás, eu assunto. comecei a assistir sim. Mas aí eu acabei não finalizando o filme. Mas eu acabei assistir sim o filme, Nosso Lar 2. No Espiritismo, o que você viu lá que te encantou? Frequentando o centro. O que tem lá? Para quem não conhece, como é um centro espírita, como é que é? Então, eu fiz o curso de 5 anos, Eric. 5 né? anos? Eu participei 5 anos e foi assim, é um momento assim que você vai se reconectando, você vem buscando, muitas vezes você entra num centro espírita, às vezes buscando ajuda, né? E eles são realmente, existem vários professores que te ajudam a trazer essa percepção do que você está passando naquele momento. É uma autoajuda, né? E a fonte de amor é incrível também, porque eles trazem muito isso também, né? Na vida de cada ser humano, de cada pessoa que entra lá. O que é o passe? O passe, normalmente, você se prepara para que você faça o passe. Eles pedem para que você tenha uma preparação antes, se possível, que você não coma carne, que você não se estresse naquele dia, que você não tenha algum tipo de discussão. É interessante, porque você vai trabalhar a sua energia, né? Então, eles pedem para que você fique numa sala, que você participe de uma preleção, uma oração. É uma sala onde a gente permanece em oração. E depois você segue para essa sala de passe, onde as pessoas estão lá prontas para te receber. Eles te dão um copo de água e, nesse momento, no final do passe, né? Que eles te dão um copo de água, porque essa água já foi fluidificada, que foi abençoada. E é assim que eles pedem que possa acontecer, né? E o processo de desobsessão? Obsessão e desobsessão. O que você teria para falar sobre isso? Você chegou a ver? Cheguei a mais ou Presenciar? menos a presenciar, sim, mais ou menos, assim, é um trabalho individual. Então, nesse momento, precisa de mais pessoas participando dentro da sala, são mais pessoas que fazem o passe, e essa pessoa que vai ser desobediciada, desculpa, Isso. ela permanece no centro e essas pessoas vão trabalhar essa energia, vão fazer as orações, mas é um trabalho individual. Mas aí, é um trabalho individual. Pra gente entender, é um espírito que tá no corpo de alguém, que tá sofrendo e que tá perseguindo alguém, é isso? Assim, se a gente fosse falar pela igreja evangélica, seria um demônio perseguindo alguém. Sim. Mas no espiritismo sim. é diferente. Eles entendem que é uma pessoa, como eu e você, que acabou desandando na vida, fazendo coisas que não devia, foi pro lado da maldade e que agora tá perseguindo. Ou, de repente, como diz o Pedro Valiati, que provavelmente vai assistir aqui, é um cobrador, veio cobrar. Ó, você fez mal pra mim numa outra vida, pra quem acredita, né, em outras existências, e agora eu vim te cobrar, vim te prejudicar. É isso, então? A ideia é mais ou menos essa? Depende, viu, Eric? Cada caso é um caso, cada né? caso é um caso. Porque você sabe que também o ser humano também ele também é obsessor, né? Isso é com Porque certeza. o pensamento leva muitas vezes para aquele que já foi embora. E você que acaba atraindo esse espírito. É uma visão interessante. Sabe? Tem gente que tá atraindo a coisa Nós ruim. também atraímos, por incrível que pareça. Como ímãs. Exatamente. E outra coisa, o fato de você participar de um momento, de uma sessão dessa, não quer dizer que você não tem que continuar dando continuidade quando você põe o seu pé fora do centro espírita. Isso é importante, hein? O seu pensamento, a sua vibração, ela tem que estar em alta. Tem que estar alto. E manter. É como se você tivesse que tomar banho todos os dias. Essa percepção de você cuidar da sua espiritualidade, ela tem que ser diariamente. Do momento que você acorda, da hora que você vai dormir. Seria isso também. Muito bem, Silene. Olha, o tempo voa, estamos terminando a nossa parte número 1, mas na parte número 2 a gente tem muito ainda para falar dessa sua história de vida e da sua trajetória, tá bom? Ok. A você que está em casa, se estiver assistindo pela playlist, só aguardar, a parte 2 já vem aí. Caso contrário, aguarda que logo logo a gente volta. Valeu!